mais um pouquinho de discussão dessa novidade, desse momento. Só que agora vocês vão escutar com o meu vizinho tocando violino numa altura tremenda aqui. Então, eu vou tirar aqui. Dá para escutar ou não? Dá não. Não, tá tranquilo. Ah, então tá, porque aqui ele tá assim altíssimo o negócio. Folha de sabão e cheiro. Mãe, não quero. Tá bom. Vai. Então, gente querida, vamos nós. Nesse processo como um todo, o que mais a gente vai ganhar é entendendo que essa tecnologia ela vai ter que ser aprendida e que ela revoluciona não só o nosso dia a dia, mas como todos os sistemas. E um dos principais sistemas que ela está revolucionando é a educação. É nós, como professores, poder ensinar alguém e vamos ter que usar dessa tecnologia. Então, é óbvio que todo mundo conhece essa moça, né? Ela é o IPO da Magazine Luiza, ela chama Lu, né? E ela vem trazendo aí essa tecnologia mais integrada, né? Ela vai mudando aí os processos entre os canais on e off e acelerando a integração dos canais, né? Foi a pioneira no segmento do conceito Omnichannel, o canal único, certo? Então, só para a gente poder entender, Omnichannel é uma tendência do varejo que se baseia na convergência de todos os canais utilizados por uma empresa. Trata da possibilidade de fazer com que o consumidor não seja diferente do mundo online e offline. Omnichannel integra as lojas físicas, virtuais e compradores. Esse conceito, com a coronavírus, né, com a pandemia, ela se integrou a todos os outros tipos de serviço. Então, nós vamos ter que nos ferramentar de uma série da tecnologia, de forma a gente emparelhar o que a gente precisa e, assim, evoluir no processo de conhecimento. Tá? Então, para nós, é muito importante que a gente gere uma experiência, e eu vou falar um pouquinho de ferramentas daqui a pouquinho, para que o aluno se sinta com vontade de experimentar. A gente tem um certo receio ainda, às vezes, por não conhecer, mas a gente experimentando, a gente passa até a gostar. Fala, poxa, tem isso aqui que é de bom, certo? E isso vão ser vindo pelas inteligências artificiais, certo? Pelo processo de aprendizado das máquinas, pela velocidade, variedade, valor, veracidade, volume da informação, o armazenamento em nuvem, certo? E a interligação de vários aparelhos ao mesmo tempo, trazendo aí um aprendizado de máquinas baseado no conjunto de algoritmos que nos gerem uma ubiquidade. No celular eu tenho rede social, comunicação, filmes, fotos, internet, realidade aumentada, geolocalização, música, pesquisa e, quiçá, outras coisas. Mas a tecnologia está aí, ela é uma das estratégias, mas a gente vai precisar entender o ser humano na sua totalidade. E, ao entendê-lo, compartilhar percepções. Porque o excesso de informação está fazendo com que a gente sinta um pouco estressado, né? E mesmo assim, é o que a gente brinca, né? Eu vou abrir minha geladeira, vai ter mais uma live. Né? E ninguém está suportando mais. Graças a Deus está caindo a audiência. Vão criar uma nova ferramenta. E nós, quanto professores, precisamos entender que nós vamos poder sonhar, projetar, criar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas nós vamos precisar de pessoas para poder tornar esse sonho uma realidade. O contato físico ainda é muito importante. E há, sem sombra de dúvidas, né, modelos novos. Os nossos avós, com um modelo ainda muito de trabalhar muito, de ter um único emprego. A minha geração X, ela usou aí da questão de conhecimento, MBAs, graduações, pós-graduações, ser docente, né, para mostrar o poder do saber, do conhecimento teórico. Já as gerações Y, Z em diante, elas querem isso meio que dosada. Isso é obrigação. Eu preciso trazer isso um grau de satisfação a esse processo.
deixei lá disponível para vocês, lá no Google Drive, o vídeo Millenniums. Não tem jeito de a gente passar aqui para não atrasar a nossa aula. Mas, terminando, eu gostaria muito que vocês fossem lá e assistissem. Ele chama Our Work and Our Play. Eu também vou colocar no nosso grupo lá o vídeo para vocês poderem assistir e aí vocês poderem entender o que eu estou falando. Essa modernidade toda que veio, ela trouxe aí uma série de fatores importantes para o ensino-aprendizagem, um modelo novo do professor que tem que conhecer de tecnologia, tem que auxiliar o aluno nesse processo também, tem que se emparelhar, mas ele também vai mexer com pessoas que têm sentimentos, tem hora que não quer tanta máquina se operacionalizando com ele. Hoje a gente tem essa questão da leitura muito escaneada, né? Nós estamos tendo aí a questão... Travou aqui, deixa eu só abrir novamente. Da leitura escaneada, da popularização do efêmero, né? Hoje, no Stories, nós temos 3 minutos de atenção e só 5 de retenção. 3, por isso a gente fica apertando ali, passando já para o 5. Por isso o saco do arrasta aqui, quer dizer, quer pegar a sua atenção, levar para outra página. E muito de distorção, porque há muita informação ao mesmo tempo. Quanto professores, nós temos que entender que nós vamos ter que chamar a atenção e melhorar a retenção do que a gente quer ensinar às pessoas, certo? Eu acabei de falar para vocês, as ferramentas são criadas pelos homens e elas recriam também o homem, né? A live foi uma ideia muito legal para ser apresentada, só que a gente tem que pensar que a gente está de saco cheio. Eu vou olhar aqui, filho. Né? Aí nós temos... Eu vou olhar aqui, filho. Tá. E aí, gente, nós vamos ter aí, né, muita coisa para a gente usar como ferramentas novas, certo? Se eu posso levar aí um vídeo 360 para o aluno, se eu posso diminuir aqueles vídeos tão longos, fragmentá-los para a gente poder assistir, criar microvídeos para ensinar as pessoas, gerar micromomentos que possam ser cada vez mais integrados à mente, né? Criar atividades mais real-time, naquele exato momento que as pessoas possam se integrar, humanizar mais o processo de aprendizagem, entender que o importante nesse processo hoje, né, se eu vou fazer 10 fotos, escolher aquela que tem um design melhor, certo? O conteúdo que a gente gere em ensino-aprendizagem e saber contar histórias. No domingo pela manhã, vocês vão ter uma super aula com o Cristiomar, que vai ensinar vocês sobre storytelling, que tudo que tem nossa audiência, a gente fica mais preso à audiência, é um contar de histórias contínuas, tá? Então, nós queremos que a gente entenda hoje que o professor, dentro das redes sociais, dentro dessa modernidade, dentro da tecnologia, ele vai ter que gerar um conteúdo chamado ultra segmentado. Não é só segmentado a um público-alvo, a um tipo de aluno, mas tem que ser ultra segmentado, até porque ele pode influenciar mais pessoas nesse momento. E que ele gere nas pessoas uma emoção de saber mais. Então, a gente não precisa só ensinar. Nós vamos ensinar gerando um conteúdo que faça nas pessoas a emoção, eu mexo com sentimentos, de querer saber mais. Certo? Então, os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. E o ser professor nisso? Certo? É muito mais que exercer uma profissão, dar aulas, aplicar e corrigir provas. Ser professor nesse mundo VUCA é, sem sombra de dúvidas, né? Esforço, preparação, conhecimento, pesquisa, tempo, dedicação, compromisso e comprometimento. Então, um professor é saber, nessa palavra desse mundo moderno, é a pessoa que vai saber compartilhar, vai conduzir processos de ensino-aprendizagem, vai acompanhar os seus alunos em qualquer uma das fases dele, né? Obviamente, como diz Disney lá, tendo um olhar no outro, mas no todo plantando uma semente, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó,
que a gente está envolvido nessa tecnologia, mas que a tecnologia, por si só, ela é uma obrigação, mas uma obrigação que precisa ser integrado às pessoas. Você pode ver que ao redor dessa tecnologia toda, tem várias pessoas. Então, utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, administrar sua própria formação contínua, organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, envolver os alunos nas suas aprendizagens no seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração da escola, informar e envolver os pais. Então, olha a quantidade de outras atividades que surgiram, como a gente tivesse mais tempo ainda do que a gente já não tem, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender se isso faz parte do meu universo de competências. Então, a segunda etapa muito importante para nós é ver se nós temos competências pedagógicas para ser professor. Vou falar só universitário? Não, em todas as fases do ensino-aprendizagem, certo? E aí nós temos que entender nossas competências. Para isso, o exercício 1, eu vou só abrir aqui para nós, só um minutinho. É a análise SWOT. Então, eu vou colocar aqui para vocês, é uma nossa análise pessoal SWOT. Já aparece para vocês análise SWOT? Alguém faz um sinalzinho para mim, se sim ou não? Parecia, não? Não? Então, peraí. Agora aparece? Alguém pode abrir o áudio e me dizer se sim ou não? Aparece, professor. Obrigado. Nós chegamos a um processo de entender que se tem tanta coisa nova, eu tenho que aprender tanta tecnologia, eu tenho que me aparelhar tanto, porque o mundo mudou demais em todas as áreas, porque ele não mudaria dentro da docência. E aí eu tenho que entender as minhas competências. E aí eu faço o primeiro exercício com vocês, uma análise, autoanálise. Vocês têm disponível, já lá nos exercícios no Google Drive. Eu vou colocar agora para vocês, no nosso intervalo, também no processo. Vocês vão fazer uma tópicos, vocês vão saber quais são suas forças. Você vai ter que pensar quais são seus pontos fortes. Fraquezas, quais são os seus pontos fracos que você precisa de melhoria. Mesmo com o processo de pandemia, quais são as oportunidades que emergem a cada um de nós? Quais ameaças ocorrem aí nesse processo? Por quê, cara? Tanto forças quanto oportunidades são coisas que a gente tem que pensar em termos de apresentar isso ao mercado nesse momento para a gente ser aquele reflexo que eu coloco lá no começo, que é ter relevância. Se a gente consegue entender que pelo menos uma força nossa e pensar numa oportunidade que se emerge frente a esse turbilhão de coisas, nós vamos conseguir apresentar nossas competências. Entender nossas fraquezas e as ameaças que aparecem na nossa frente é a gente poder, primeiro, né, fazer planos de curto, médio e longo prazo para nossa melhoria. E as ameaças, Carlos? Nós vamos diminuir essas barreiras. Quais são as alternativas que eu tenho para me adaptar? Então, eu deixo lá como primeiro exercício, o exercício de hoje, né? Para a gente poder fazer uma autoanálise. Por que isso é importante para nós? É importante porque nesse turbilhão todo que nós contamos, o professor hoje, ele precisa se entender com todos os profissionais que tem no mercado, como estão as suas competências. Como é que estão os seus conhecimentos, o seu saber? Como é que está a sua habilidade de saber fazer? Como é que está a sua atitude frente a esse processo como um todo? Porque, gente, tem muito produto, serviços novos, tem clientes diferentes, tem mercado, concorrência, estratégia, missão, visão, valores. Então, é um conjunto de informações muito disponíveis rapidamente para nossas vidas. Mas a gente tem que pegar tudo isso e saber comunicar com o mercado, certo? Então, a principal ação nossa vem de um processo de saber se comunicar. Depois, segunda etapa importante, depois da comunicação, é saber, através dessa comunicação digital ou física, se relacionar melhor. Certo? Há uma importância muito grande hoje da relação
para que ela possa trazer para a gente algo maior ainda que se chama, certo? A oportunidade, né? A melhoria específica de conhecimentos para que a gente possa trabalhar muito bem nossas indicações. Depois disso, vem a negociação, o processo de tempo, e tem vários cientistas falando que o nosso dia não tem mais 24 horas, ele tem 18, certo? Que o giro ao redor do Sol está cada vez maior, né? Mais rápido, e que nós precisamos ter disciplina para os nossos objetivos de uma maneira geral. É muito importante que a gente vá à frente quando a gente quer alguma coisa, busque entusiasmo e crescimento apesar de toda a pressão, integridade, postura ética, imagem pessoal, a fim de que a gente diminua, né, essa tensão toda, gere na gente um processo maior de resiliência, comprometimento e participação naquilo que a gente gosta. E assim, determinar as características de resultados que a gente sempre queira. Na nossa vida, nós temos que pensar que a gente tem inteligências múltiplas, e essas inteligências múltiplas, ligado às nossas oportunidades, ligados às nossas forças, ela pode gerar para a gente um processo decisório cada vez mais ágil e mais fácil, traduzindo aí, né, não ganho com o mercado. Então, quando eu peço para vocês fazerem análise SWOT, eu começo quando vocês pedir para vocês entenderem a si mesmo. Entender o que você sente, o que você quer. Quando você se relaciona melhor com você mesmo, você começa a ver o mundo com mais facilidade. Você começa a perceber o mundo com forma mais fácil, espacial. E aí você entende os seres vivos, a natureza, né? O local onde você está. Começa a ter, né, mais foco nas suas atividades, é a questão musical. Gera melhor raciocínio e mais rápido raciocínio, é a questão lógica, matemática, certo? E passa a questionar, né, viver melhor. Eu começo a ter equilíbrio internamente, viver melhor, é o existencial. Assim, eu diminuo as barreiras para minha relação com o outro, interpessoal, que é entender os sentimentos e as motivações das pessoas. E nesse processo como um todo, né, criar uma inteligência sinestésica de convivência com múltiplos, pessoas aos mais diferentes níveis do que a gente, e ter uma condição de colocar nossas vontades sobre a frente, que é a questão da comunicação, da linguística, encontrar as palavras certas, saber expressar. Então, qual o grau de importância disso? Saber que somos um ser de inteligência multifocal e que essa é a principal ferramenta para a docência, se você quer ser um dia professor. A multifocal, ela investiga múltiplas áreas da inteligência humana. Vamos voltar lá? Ele investiga como é que está a sua relação com você mesmo, a relação espacial, quando você vê as pessoas e o mundo, quando você vê, né, a natureza. Hoje a gente precisa, nesse processo todo de tensão, né, nos posicionar melhor, certo? Nesse posicionamento, ter foco, melhor raciocínio em frente a tanta informação, certo? Existir, ter o nosso tempo, né? Relacionar com menos barreira, trazer aí essa convivência com múltiplos a fim de nos posicionarmos. Ok. Essa questão me traz aí, ó, uma relação melhor homem consigo mesmo e com o mundo. Quando eu vou para a docência, eu trabalhando individualizado no estudo particular com uma pessoa, ou trabalhando com mais pessoas, com inúmeras pessoas, como uma plateia, né? Eu estou trazendo aí o meu posicionamento sobre determinada área e eu quero que essas pessoas se sintam influenciadas pelo meu falar, pelo meu acreditar, né? Pelo meu conhecimento. Nesse processo como um todo, a inteligência multifocal aborda a funcionalidade da mente humana e os processos de construção de pensamentos. Certo? Você já deve ter ouvido falar muito da neurociência. Então, a inteligência multifocal é um estudo, né, após o entender da neurociência. O que eles nos trouxe? O processo da construção de pensamentos, certo? E o pensar, ele traz para a gente
algumas emoções. Nós chamamos de janela da memória. A qualidade de registro da nossa memória dá-se conforme a emoção. Os indivíduos constroem e são construídos tendo como embasamento suas emoções, ou seja, alicerces de afetividade. Tá? Duas memórias são existentes na nossa mente. A killer, que expulsa. A soft, que retém. O que tem acontecido conosco? Nós estamos recebendo uma carga tão grande de informações negativas que a nossa memória já não está mais guardando o que tem que guardar. Como é que Deus e a nossa formação é tão maravilhosa, né? O ser humano é tão maravilhoso, que ele fez dois tipos de memórias para expulsar as coisas negativas, ele não se sentir tão tensionado, certo? E guardar coisas que sejam positivas nesse processo. Só que tem acontecido, nós estamos invertendo. Tanto a informação negativa e negativa, nós estamos retendo, o software retendo o quê? Essa pressão, as informações negativas o tempo todo. E aí a gente começa a ter uma emoção mais, sabe, depressiva de todo mundo, de nós, do mundo, do que está acontecendo. E nós estamos, de um outro lado, gente, abrindo os nossos killers para as outras atividades que são atividades que deveriam ser guardadas na nossa memória para a gente ativar o quê? Um desacelerar dessa pressão. Quem já fez uma matéria comigo, né? Lembra que a gente usa muito um exercício de uma música que é do Pão de Açúcar, o que faz você feliz. Vem lá do coach, né? Que é banalizado demais, mas é um exercício muito legal. 5 atividades que te fazem bem, certo? Que você tem colocado as coisas simples no seu dia a dia, no seu mundo. Como assim, Cárbio? Eu vou trazer coisas simples para o meu dia a dia. Eu adoro música. Certo? Então, eu vou ter todo o período que eu posso, eu coloco música. Por quê? Se me faz bem, a minha memória soft vai começar a reter mais música. E aí, na hora que vem uma pressão assim, olha, morreu não sei quantas mil pessoas, não sei quem está doente, e se você sair na rua, você vai morrer, se a sua economia está frágil, ninguém vai te pagar. E aí, quando você vê, você já está retendo de novo que não devia. Deveria expulsar. Não que você não vai saber que isso está acontecendo, mas ele não fique na sua memória só como algo te pressionando. Nós temos que ter equilíbrio. Quando eu vou para a sala de aula, por que isso é importante? Certo? Quando eu trago uma atenção ao aluno sobre um determinado saber, e talvez eu já venha na minha memória que aquilo é difícil, as pessoas, quando entram numa sala de exatas, certo? Elas acham que aquilo ali vai ser muito difícil. E se o professor tensionar a emoção muito grande, ele vai fazer com que essas memórias vão retendo o quê? É difícil demais, isso aqui eu não estou entendendo. E aí vai travando essa memória, não libertando esses sentimentos. Então, gente, vou ler um livro. Não gostei do livro? Para de ler, doa esse livro, porque você está retendo na sua memória que ler é muito difícil, que ler é muito chato. Ler, sabe? Tudo aquilo que eu deveria expulsar. Então, isso que é importante aqui da nossa ideia. Nós estamos num mundo que a gente vai ter que usar da tecnologia, mas ela não pode nos pressionar. Ela não pode nos reter. Certo? Nem a nós, nem as pessoas. Eu vejo vários professores, eu estou ensinando muitas pessoas a trabalhar com o modelo remoto, né? Amigos meus que estão lá na PUC, né? Já têm mais idade. Então, para ferramentá-los, eu já começo dizendo assim, nossa, eu vou colocar palavras que sejam fáceis. Hoje eu fui convidado para participar do Startup Weekend, Campus Party, né, Brasil, como um dos palestrantes principais. E aí a moça chegou para mim e falou assim, 10 palavras dificílimas que eu, apesar de estudar bastante startupês aí, né, eu não sabia o que era. E aí eu fiquei com medo de atender ela e falar, sim, aceito. Era simplesmente ela falar o seguinte, olha, eu gostaria que você fosse um dos palestrantes do painel principal. Pronto, beleza. É 30 minutos só, é online, você vai usar a nossa plataforma de apresentação. Pronto. Mas ela usou uns nomes tão difíceis, eu falei, gente, será que eu dou conta disso? Será que eu realmente estou competente? Olha a minha memória killer, que tinha guardado muita coisa de receios que está tendo
muita coisa nova. E aí, ao invés de eu perguntar para ela, o que é isso? Eu já comecei a gerar uma barreira. A memória killer, ela gera barreiras para a gente fazer aprender qualquer coisa. A memória soft, como ela é uma memória mais tranquila, ela já questiona para poder adaptar melhor o que ela tem que guardar. Então, gente, o que eu falo com isso? A gente, como professor, em qualquer uma das áreas, dando um treinamento, explicando ao filho como ele deve fazer determinada tarefa, atividade em casa, como ligar uma TV, como aprender a mexer no celular, ou ele mesmo nos ensinando isso, nós temos que mexer com o nosso pensamento, não um trave, que não venha trazendo emoções nas memórias killer e soft, né, que nos pressione, a fim de que a gente vá lá, experimente a atitude e gere, né, o complementar de conhecimento que a gente precisa através do comportamento e do ambiente. Nossa vida, ela está muito tensionada. Então, as emoções que mais nos prendem é a emoção medo. É como nós estivéssemos totalmente amarrados e dentro de nós tivessem várias pedras. Medo é, dentro da neurociência, né, é o sentimento que tem o mais baixo nível energético. Ele nos gera raiva, preocupação ou dúvida. Então, ele vai gerar mais outros, né, juntos. E aí a gente tem que aplicar nele um processo de emoção, de construção de relações, o amor, e aumentar o nosso estado de felicidade. Por isso o exercício, o que é que você faz para ser feliz? Vou colocar o vídeo lá para vocês assistirem também. Isso vai ser uma capacidade nossa de adaptar-se a esses processos, tá? Lidando com essas emoções negativas. Todo nosso aluno, em qualquer coisa que eu tenha mais conhecimento do que ele, e talvez ele venha com essa memória killer, né? Muito carregada de barreiras existentes. Desculpa, a memória soft, que guarda, né, essas barreiras de dificuldades, eles têm que trabalhar, nós temos que tirar esse medo, certo? Já teve um tempo, se a gente viu que ele não compreendeu, de raiva, de vergonha, de confusão, e acrescentar atividades que levam ele à felicidade. As janelas da memória killer poderão desencadear uma sucessão de respostas, abrindo ou nos bloqueando de novas situações, até mesmo de aprendizagem, certo? Só tem mais 10 minutinhos, isso aqui é terrível quando a gente vai usando bastante, ele vai pontuando a gente, mas a gente vai voltar de novo, fazer os 10 minutos, vamos dar os 30, porque como eu uso muito o Zoom, ele não dá para fazer com 20, com 15, é só 30 em 30. E aí a gente volta para a última etapa de hoje, certo? As memórias killer, então elas desencadeiam uma sucessão de respostas, abrindo-nos, bloqueando para novas situações, até mesmo de aprendizagem. Se o registro da emoção tenha sido algo desprazeroso. Entrei no cinema, não com uma expectativa muito grande, eu estava chato, eu saio. Ou eu durmo. Ah, mas você gastou dinheiro. Não, senão a minha memória killer, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai trazer uma retenção de coisas desagradáveis. E eu vou achar sempre que assistir filme é chato. Eu não tenho paciência para isso. Então, nós temos que trabalhar no ensino e aprendizagem os mordomos da mente. O que seriam os mordomos? Aqueles que nos servem, concorda? Só que nos servem para que a nossa mente se estruture para o aprendizado. Quem são os mordomos da mente? Auto-checagem da nossa memória, certo? Se eu estou retendo coisas demais negativas, eu vou ter que ter períodos de tempo onde eu faça alguma coisa para me sentir melhor. Eu dou o exemplo da música, que eu gosto muito, mas se eu gosto de correr, se eu gosto de não fazer nada, se eu gosto de dormir mais, eu tenho que usar disto como uma ferramenta contínua de auto-presentear, certo? Autoindulgência. E esse autoindulgência me gera um novo fluxo na memória. Essa memória, ela pode ser ancorada, né, na questão do soft, da liberdade, certo? Da condição de reter aquilo que seja prazeroso. Segundo Freud, e a gente joga tudo na mão do cara que fala da psicanálise,
a gente vem de um nascimento que não foi projetado. 99%, 98% das pessoas aconteceu, né? E aconteceu e nós nascemos. O casal vai ficar em algum momento em crise e vai projetar neuroses na cabeça da criança. Essa neurose, ela precisa ser trabalhada. Essas são as âncoras da memória, certo? Que a terapia trabalha tanto. Só que, como é que eu posso fazer sem inserir isso? Quando eu trago ambientes mais agradáveis para qualquer tipo de ensino, então vamos lá, eu quero aprender um tipo de instrumento musical, como que o meu vizinho está tocando violino, né? Pelo Dia dos Namorados. Eu tenho que partir, né, de uma ação que eu vou chegar lá e o cara fala assim, nossa, você é burro, ele não sabe segurar nada, e não sei o quê, e que não gere mais tensão a este processo. Quanto mais ele for me dando forças para eu poder reforçar os meus pensamentos positivos, mais facilmente eu vou integrando, certo? Essa absorção. Gerenciar nossas inteligências é um trabalho intelectual mais complexo. É difícil, não é fácil. Mas os pensamentos podem produzir e elaborar, né, melhores equilíbrios do meu eu. Tá, então vamos lá. O que seria um professor multifocal? Aquele que busca atuar no processo de construção de pensamentos. Como é que eu consigo construir pensamentos? Se eu levo um vídeo, se eu levo uma atividade, se eu coloco essas pessoas em prática, autoaprendizado, se eu deixo eles aprenderem alguma coisa sozinhos também, se eu escuto, ouço, certo? E a transformação de energia emocional. Antigamente, nós tínhamos o cantinho lá do burro. Você pensa, talvez já passou por uma fase ou não, porque vocês são jovens demais, pela fase de colocar no milho, certo? De ter a palmatória antes de nós mesmos, nossos avós. Tinha até a palmatória para aprendizado. Isso tudo, graças a Deus, se evoluiu. Mas agora, tem outros processos também que são privativos. E esses processos privativos nos geram uma formação, né, da história intrapsíquica. Ou seja, eu vou buscar lá no meu eu as barreiras que já existiram dos conflitos, e aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir aprender. Mas nós somos seres que conseguimos aprender tudo, se a gente quiser. Certo? Nessa condição toda, a nossa capacidade vai ser a capacidade de pensar. Nós precisamos, na verdade, né, de ampliar a nossa memória. E ampliá-la vai ser gerar aprendizados contínuos. Né? Então, estimular a capacidade de pensar do aprendiz para que ele não apenas seja capaz de criticar o mundo que envolve, mas também de criticar a interpretação do professor, suas técnicas, seus procedimentos e trazer argumento. Nós precisamos de muito mais pessoas da solucionática do que da problemática, certo? Nessa construção, gerar novos estilos de aprendizado. Os estilos de aprendizado, eles vão muito pela questão visual, pela questão auditiva, pela formação de leitura e escrita e pelo sinestésico, tá? Nós vamos aprender cada um desses agora, na próximo retorno nosso, já está para cair já novamente, mas a nossa história de estilos de aprendizado, ele é dado pela teoria VARC. É uma sigla em inglês, que se referem às partes visuais, auditivas, escrita e leitura, né? E sinestésica. A teoria de VARC, então, é dividida para os alunos com essas 4 categorias, e nós vamos ter que percebê-los. Entende-se como a forma pela qual cada indivíduo se concentra, processa, internaliza e retém informações. Habilidades novas e difíceis, diferindo-se de um para outro. E é o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que usar todos. Só que se a gente consegue, num grupo que a gente está ensinando, entender qual é a maior frequência, ao invés de eu usar só o modelo para todos, eu começo a usar um modelo mais frequente e esse influencia os outros. Como assim, cara? Se eu tenho uma turma extremamente visual, certo? Trazer mais vídeos. Se eu tenho uma turma extremamente mais auditiva, eu trazer podcasts, por exemplo, algumas histórias só contadas só pela voz. Se eu tenho mais pessoas pela leitura escrita, deixá-los, né, dar um caderninho já, dar
pede para eles poderem escrever, né, de anotações do seu celular. Se são mais sinestésicas, mais atividades em grupo, a gente vai poder percebê-los melhor. Tá? Visual, eu vou fazer agorinha para vocês, eu vou falar do mapa mental, que é um exercício importante. Auditivos, de leitura escrita, os sinestésicos, certo? Até chegar uma parte muito importante para nós, que é a relação sujeito e objeto de aprendizado e de comunicação. Tá bom? Nós já vamos cair já. Falta só um pouquinho de tempo. E aí, daqui 30 minutinhos, nós retornamos a este processo. Tá ok? Existe alguma dúvida até aqui onde nós estamos? Professor, Alguma dúvida, em gente? relação à questão da memória killer, quando o senhor menciona, só para ver se eu entendi de forma resumida, é quando a gente faz algo que é extremamente prazeroso para nossa alma. Por exemplo, a questão do cinema. A soft. Aquilo, ela expulsa. Ela é a memória que tem coisas negativas. Certo? E ela expulsa. Certo. Então, assim, eu vinha com a memória negativa, ruim, ela expulsou. Só que ela está tudo retido, ela está retendo, ela está fazendo a função do soft, que deveria trazer as coisas prazerosas. Então, eu fui no cinema, que eu adoro. Só que eu cheguei lá, o filme era muito ruim. Eu ativei minha memória killer. É muito ruim, eu vou expulsar. Só que aí ela resguarda e eu fico lá. Eu sento lá e fico escutando aquilo que não está me deixando um desprazer muito grande. Deu para entender? Vou colocar combustível estragado no carro. Isso. Aí você fala, poxa, mas eu ainda vou continuar colocando. Não, mas é mais barato. Você acabou de trazer para sua memória killer uma função que não é dela, que era, não vou usar. Descobri que aqui a gasolina não é boa. Então eu não vou usar. Você fez um aprendizado que você não vai usar mais. O que acontece? Nós estamos fazendo o contrário. Não, eu vou usar mesmo, sabe por quê? É isso. De onde for vai ser ruim. Entendi. Não, entendeu? certo. Então você vai para uma aula e vai ensinar algo que as pessoas não gostam. Por exemplo, que pelo menos eu não gosto. Da área de saúde, né? Aí eu já sabia isso antes. Se eu chegar lá, o professor fizer um ambiente agradável, fizer uma atividade interessante, a gente acaba falando, nossa, olha que legal. Então eu faço a ativação correta. O prazeroso vem e a gente guarda e eu começo a aprender sobre. Eu fui da Católica, eu fiz aula na Católica. Na minha época tinha a aula de teologia. E eu nunca fui um católico praticante. Então, quando eu cheguei lá e vi